e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Vou começar falando do ranking, do top 10 dos maiores públicos do Campeonato Brasileiro em 2025. E, meus amigos, é o que a gente sempre fala aqui no canal. Sem dúvidas nenhuma, o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. O top 10, os 10 maiores públicos do futebol brasileiro, foram 10 jogos do Flamengo como mandante. O maior público foi contra o Cruzeiro, 72.565 pessoas no estádio. E o 10º foi Flamengo e Vasco, 62.156. Então, assim, até a 31ª rodada, o top 10, os 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro foram jogos do Flamengo como mandante, isso provando a tese de que, de fato, o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Por falar em trem pagador do futebol brasileiro, o Fluminense, que vive praticamente de favor no Maracanã, através do seu presidente Mário Bittencourt, fez uma gracinha, né? Tava rolando um show lá nas Laranjeiras, do Roupa Nova, Kid de Abelha, esse pessoal, essa galera aí, fazendo um show lá, e ele pega o microfone e faz uma gracinha, dizendo que a torcida do Flamengo não teria nenhum dente, e que não sei o que lá do Fluminense, que ganhar Fla-Flu é normal. Aí é o que eu digo, tá beleza, quer zoar, zoa. Aí quando a gente zoa de volta, aí fica, por que isso? Porque a torcida do Flamengo tá desrespeitando a torcida do Fluminense. Porque na hora de brincar de lá pra cá, na hora de zoar de lá pra cá, é bonito. Mas na hora que zoa daqui pra lá, quer ficar de mimimi, quer ficar de conversa fiada. Se tá zoando, aguenta a zoação. Daqui a 2 semanas tem Fla-Flu no Maracanã. 2 semanas não, semana que vem já. Tem 2. Daqui a 2 semanas tem Fla-Flu no Maracanã. Aí a torcida do Flamengo vai lá e coloca uma pilha forte na torcida do Fluminense, que aí no STJD, quer mandar o árbitro parar o jogo, quer ficar enchendo o saco, quando ele, o presidente do Fluminense, começa a querer rivalizar com a gente. Vive de favor no Maracanã. Se não fosse o Flamengo, não teria como eles jogarem no Maracanã. E quer ficar de palhaçada ainda. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Deixa eu falar sobre Léo Ortiz. Por quê? O negócio é o seguinte, eu vi torcedores perguntando assim, Flazoeiro, por que o Flamengo não coloca o Léo Ortiz para jogar no sacrifício contra o Santos? Uma vitória contra o Santos é muito importante, aquela coisa toda. Ele jogou no sacrifício contra o Racing, por que não joga no sacrifício contra o Santos também? Deixa eu explicar para vocês, gente. O que acontece é o seguinte, o Flamengo está tomando muito cuidado nesse processo de recuperação, tanto do Pedro como do Léo Ortiz. O técnico Felipe Luiz vê como os dois jogadores muito importantes para o esquema tático, para o sistema de jogo do Flamengo. Então, por conta disso, o Flamengo toma todo o cuidado com a recuperação dele. Não quer forçar o jogador neste momento. Ele já jogou no sacrifício contra o Racing, porque o Flamengo entendia que aquele jogo ali era uma necessidade extrema e por conta disso colocou ele para jogar no sacrifício. Ele está num processo quase que final de recuperação e o Flamengo vai respeitar todo o processo para que quando ele voltar, ele volte 100%. A expectativa é que ele volte talvez aí na semana que vem, na partida contra o Sport, lá na Arena Pernambuco. Mas agora o Flamengo não quer forçar o jogador. Agora o Flamengo não quer, como eu posso dizer, forçar, né? Porque vai ter um Danilo hoje, semana que vem não tem um Danilo. Aí você força o cara hoje, aí talvez semana que vem, quando você precisar dar uma forçadinha, você já forçou agora. Então, por conta disso, hoje o Flamengo deve ir com Danilo e Léo Pereira na zaga. E aí sim, na semana que vem, a tendência é que já volte o Léo Ortiz para o Mengão. Antes de eu falar sobre a multa que o Flamengo diminuiu para 35 milhões de euros, a multa era 60 e diminuiu para 35 milhões de euros. Deixa eu falar sobre De La Cruz, porque tem muita gente perguntando assim, Flazoeiro, o De La Cruz está de malas prontas, ele vai embora no final da temporada? Qual é a real situação do De La Cruz? Deixa eu perguntar para você primeiro. Vem cá, se você fosse o Boto, você venderia o De La Cruz agora na janela de transferência? Se chegasse uma proposta, você liberaria o jogador? Eu quero saber a sua opinião, quero saber do torcedor rubro-negro.
Se você fosse o departamento de futebol do Flamengo, se você fosse a diretoria de futebol do Flamengo, você venderia ou não o De La Cruz? Coloca nos comentários. Por que eu estou perguntando isso? Porque é fato, na Argentina fala-se muito da possibilidade dele voltar para o River Plate, que o técnico Marcelo Gallardo iria pedir a contratação dele no River e que o River iria fazer uma proposta ao Flamengo. E daí eu pergunto para vocês isso, se você fosse o Flamengo, venderia ou não o De La Cruz? E aí vem ao que eu tenho de informação. Eu perguntei para pessoas do Flamengo, falei, vem cá, essa situação do De La Cruz aí, vocês vão realmente vender, vocês não vão vender? O jogador tá de malas prontas para poder ir embora no final do ano agora. E o que me foi passado foi o seguinte, falou, olha, existem jogadores que são negociáveis e existem jogadores que também são negociáveis, mas que a gente segura um pouco mais. Eu falei assim, eu não entendi. Basicamente, todo jogador é negociável, a depender da proposta que chegue. Aí me falaram, óbvio, De La Cruz teve um ano que ele não jogou muito. E assim, o Flamengo acha que por ele não ter jogado muito, vai ser difícil chegar a uma proposta dentro daquilo que o Flamengo espera receber pelo jogador. Mas a pessoa me falou assim, como eu disse, todos os jogadores são negociáveis a depender da proposta que seja apresentada por esse jogador. E eu perguntei, mas tem alguma coisa, tem alguma conversa, tem alguma sondagem, tem algum clube aí querendo realmente fazer uma proposta pelo De La Cruz? E a resposta me foi dada assim, ó, não, neste momento não tem absolutamente nada. Eu falei, mas estão dizendo que ele está de mala pronta para ir embora. Falei, não, só se ele tá, mas a gente aqui não está sabendo. Foi o que me foi passado. Agora, obviamente, é esperar para ver a janela abrir aí se vai realmente chegar uma proposta pelo De La Cruz. Agora eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você liberaria ou não o De La Cruz? Você venderia ou não o De La Cruz? Coloca, por favor, nos comentários. Bom, vamos mudar o assunto. Vamos falar agora sobre a situação do Arrascaeta, que teve ontem o seu contrato renovado e a multa diminuída quase pela metade. É isso mesmo. O Arrascaeta, que antes tinha uma multa que girava na casa dos 60 milhões de euros, passou a ter uma multa de 35 milhões de euros. 215 milhões de reais na cotação atual. Esse é o modus operandi que a diretoria usa para não pagar um salário muito elevado. O Arrascaeta já vai ter uma valorização salarial, ele vai ter ali um dos maiores salários do elenco ali, parecido com o do Jorginho, parecido com o do Saul, também vai receber o valor de multa de luva pela assinatura do novo contrato com o Flamengo. Flazoeiro, mas por que diminuíram então a multa? Porque quanto maior a multa, maior tem que ser o salário. Então o Flamengo deu um reajuste salarial, mas mesmo assim decidiu diminuir a multa. Vale lembrar que o Arrascaeta já está com 31 anos e o contrato dele, quando for para terminar, ele vai estar com 35 anos. Então o Flamengo decidiu aí, em comum acordo com o jogador e com o seu empresário, diminuiu o valor da multa agora para 35 milhões de euros, 215 milhões de reais. E hoje tem Flamengo e Santos no Maracanã, a bola vai rolar às 6h30 da noite, jogo importantíssimo para o Flamengo, que pode novamente encostar na liderança no Palmeiras, que enfrenta hoje o Mirassol em Mirassol. Apenas 2 clubes não perderam em casa nesse Campeonato Brasileiro, são eles, Flamengo e Mirassol. Se mantiver assim, o Flamengo encosta hoje no Palmeiras. Quem sabe o Mirassol consegue arrancar um empate ou até vencer do Palmeiras lá em Mirassol. E o Flamengo conseguindo vencer do Santos, iguala o número de pontos de novo, diminui a distância no número de vitórias. E aí o Flamengo continua perseguindo o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que é muito importante, principalmente porque a gente está aí brigando pelo campeonato, vai jogar a final da Libertadores, tem muita coisa pra gente disputar nesse mês de novembro. E aí, nação? Gostaram do vídeo? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha.